Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bom dia com alegria, pastor Flávio. Bom dia, meu querido pastor Fernando, meu amigo, Fernando Flores. Você é um dos símbolos dessa sala, viu? A sua presença aqui, seu rosto aqui, a gente se lembra da sala 57, né? É interessante que hoje eu completo exatamente hoje 3 anos que entrei pela primeira vez na sala Olha, 57 e já te vi ali, né? ô Naquele dia. glória. Tá fazendo aniversário de Sala 57 hoje, então, pastor. Rapaz, exatamente hoje, Bem, né? bom dia a todos da sala 57, meus queridos irmãos. Como eu sempre digo aqui, né? Irmãos de hoje e de ontem, né? Mas sempre irmãos, né? Ovelhas de ontem e de hoje, né? É uma alegria muito grande poder compartilhar aqui novamente aqui a mensagem de Deus. Cumprimentar aqui todos os meus amigos, em especial aí pastor João Inácio, né? Que alguns dias que ele não aparece aqui conosco, mas estaria aqui hoje, presente aqui para assistir também a nossa mensagem, a nossa reflexão. Eu queria convidar você a ler um texto muito conhecido, inclusive alguns dias atrás, aí, poucos dias atrás, nós trouxemos esse mesmo versículo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, nós vamos ler versos 1 e 2. Aqui na minha versão, revista e atualizada, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esses foram dois versículos que utilizamos da última vez que falamos aqui para falar sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus. Eu queria continuar nesta manhã nesse tema também, né? O texto aqui mostra que os fariseus, eles não estavam satisfeitos com a atitude de Cristo em receber esses pecadores, porque eles ensinavam que oferecer a graça de Deus era um desperdício quando se tratava de pessoas reconhecidamente pecadores, né? Publicanos, prostitutas, ladrões, doentes, enfermos, né? Todos considerados grandes pecadores. E para mostrar exatamente o contrário, se Deus se importa com esse tipo de gente, né? Vamos colocar assim nas aspas, né? Com esse tipo de pessoas, Deus se importa, Deus se interessa. Então, para mostrar o contrário do que eles pensavam, Cristo contou 3 parábolas. E na continuidade aqui do capítulo 15, a partir do verso 13, ele conta a parábola da ovelha perdida. Aí, a partir do versículo 8, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. E a partir do verso 11, ele conta a parábola do filho perdido, né? Que mostra que as 3 parábolas mostram que o coração de Deus se parte de tristeza e saudade quando aquilo que lhe pertence, os seus filhos, a sua propriedade, se distancia dele. E da mesma maneira, o coração de Deus explode em alegria quando os tem de volta, quando eles são reencontrados. Então, eu queria me prender nesta manhã na terceira parábola, né? Muito conhecida, e eu queria ler novamente esses versos tão conhecidos, né? Acho que já os ouvimos, já lemos tantas vezes. A partir do verso 11, diz assim, capítulo 15, 11 de Lucas, né? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, aqui é o ponto crucial da parábola, né? Então, caindo em si, né? Mostra que ele estava fora de si, quando tomou aquela decisão inicial. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro com fome? Eu aqui morro de fome. Verso 18, vem a decisão. Olha a decisão no coração. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele olha para trás, cai em si e lembra do pai, lembra do amor e do cuidado do pai, não somente com os filhos, mas com os trabalhadores, com seus funcionários, com todo mundo. Um pai extremamente amoroso toma a decisão: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Eu acho muito interessante essa decisão, irmãos. E muitos eu tenho encontrado ao longo da minha vida cristã, né? Muitas pessoas que chegam a essa conclusão: o que é que eu estou fazendo aqui fora? Ah, eu vou me levantar, eu vou voltar para casa. Talvez eu fale com alguém aqui que já fez esse tipo de plano, já muitas vezes. Eu vou me levantar, eu ainda vou me levantar daqui, eu ainda vou voltar. Muitos me dizem: pastor, não se preocupe, não, eu vou voltar. Mas continuam lá fora, ou melhor, continuam distante do Pai, longe do Pai. Uma decisão que morre em si mesmo, para ali mesmo. Mas aí continua aqui a história, Jesus continua a história no verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Eu julgo essa parte mais linda, né, dessa parábola, né? Ele torna a sua decisão uma realidade, o seu sonho, o seu plano: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, realidade. E de forma imediata, nos versos 18 e 19, ele faz a sua decisão: vou me levantar. Ou ele faz o seu plano, né? Ele faz sua decisão. E logo no verso 20, 18 e 19 a decisão, no 20 se torna uma realidade a decisão. Levantando-se, foi para o seu pai. Aí aparece o pai, né? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele completasse aquele discurso, né, planejado, o verso 22 mostra que o pai interrompe o discurso, né? O discurso inacabado, né? O pai interrompe: o pai, porém, disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, anel de filiação, anel da família, né? E sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, aquele que estava sendo preparado, engordado para uma ocasião especial. Essa ocasião especial chegou, aconteceu, é hoje. É hoje. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho, a explosão de alegria, né? Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Maravilha, irmãos. História do filho pródigo revela o coração de Deus. Foi sobre isso que nós tratamos da última vez, que nós falamos a respeito, né, aqui, da palavra do amor de Deus. Precisamos ser inundados, né, contagiados por esse amor, o amor de Deus. O amor de Deus que é o seu dom, é,
a sua característica, né, o seu atributo mais importante, mas o atributo mais importante de Deus é o amor de Deus, diferente de todos os ídolos e deuses pagãos que existem. O nosso Deus é um Deus de amor, que ama e ama para sempre, que sente saudade, que sente falta. Disso nós tratamos, queremos continuar falando sobre isso. A questão é que essa parábola, os sermões sobre essa parábola, nós já ouvimos diversas vezes. Eu já preguei várias vezes. Quando, mesmo quando eu não era adventista, quando eu era católico, eu nasci no lar católico, até a primeira parte da minha juventude, né? Eu me tornei adventista, me converti ao adventismo a partir de 23 anos. Então, antes disso, eu era católico. E não foram poucas vezes, meu irmão mais velho, Wilson, que é católico. O Wilson, ele já me lembrou algumas vezes a nossa infância, nossa diferença de 2 anos. E crescemos ali juntos, né? Na igreja, né? Crescemos juntos ali na igreja. E tinha um padre que nos é muito, muito amado, né? O padre Sérgio. E o Wilson sempre brinca, né? Que o padre Sérgio tinha uma história só, né? A gente ali, crianças ali, adolescentes ali, crescendo. Ele vou contar uma história para vocês. A gente diz, já sei qual é. Tinha um pai, tinha 2 filhos, né? Então você deve ter ouvido, como eu, muitas vezes sermões, pessoas contando, até talvez até filmes e músicas sobre a parábola do filho pródigo. Mas você percebe que, na maioria das vezes, essa parábola ela só termina aqui no verso 24. Né? Eu queria avançar um pouquinho na continuidade da história, porque ela não acaba aqui. Aqui acaba a trajetória do filho mais novo. Isso, quando começa a história, Jesus ele disse que havia um pai amoroso, que representa Deus, e tinha 2 filhos. E é aqui que nós queremos nos demorar um pouquinho, né? Um pouquinho mais aqui, o restante da nossa reflexão é sobre essa parte da parábola. Então vejamos, a partir do versículo 25. Depois que todos começaram a regozijar, quero ler novamente o verso 24, né? Aqui é o contexto imediato, né? Verso 24, porque o pai, numa explosão de alegria, de júbilo, né? Ele diz, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Música, festa, salgados, boa comida, boas companhias ali. Verso 25. Ora, o filho mais velho, agora o segundo filho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e, e as danças. Continua, né? Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, o novilho especial. O seu pai mandou matar porque o recuperou com saúde, com vida. Ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, olha o desdém, né? Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É isso que tu fazes? Verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso
que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai com filho, o que alegrou o seu coração naquele momento, né? Jesus contou a história sobre dois filhos, irmãos. A primeira parte, que trata do filho mais novo que se perdeu, ele se perdeu fora de casa. E essa segunda parte que lemos agora, trata também do filho, de outro filho, o mais velho, também perdido, igualmente perdido, só que dentro de casa. É como se a parábola do filho pródigo, como é chamada, que alguns já disseram que essa parábola deveria ser chamada a parábola dos dois filhos perdidos, né? Mas essa parábola do filho pródigo é como se fosse uma junção das duas primeiras histórias que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, né? Da ovelha que se perde lá fora e da dracma que se perde dentro de casa, né? Então, Jesus aqui agora, em toda a sua sabedoria, ele conta primeiro, choca alguns, conta a segunda, choca outros, e agora ele conta a terceira parábola e une as duas histórias, chocando ainda mais. Todos, né? Todos. Dois filhos perdidos, um dentro e outro fora. O filho mais velho, o seu caráter, ele só aparece exatamente no final da história. Mas ele já é percebido no início. Porque se você perceber, quando Jesus começa a história, que o pai tinha dois filhos, e o mais novo pediu parte da herança, o texto bíblico diz aqui, no versículo, exatamente no versículo 12, diz que o pai lhes repartiu os haveres, ou seja, ele, o filho mais velho, também recebeu a parte. O filho mais novo disse: Eu quero a parte da herança. E o pai repartiu com eles os haveres, dividiu a herança para os dois. Isso quer dizer que ele também recebeu a sua parte na herança, né? Na herança. Naquele contexto ali, irmãos, a atitude do filho foi uma desonra, foi absurda. Mas a atitude do filho mais novo, mas a atitude do filho mais velho também não foi correta, porque na sua função de primogênito, ele deveria repreender o filho mais velho, o filho mais novo. A sua atitude deveria ser outra. E a melhor repreensão talvez fosse dizer para ele: Não, eu não quero minha parte, não. Isso aí está errado. Não está correto isso que ele está fazendo. Mas o seu silêncio em aceitar a sua parte e não repreender o seu irmão naquela atitude, mostra que o seu relacionamento com o seu pai não era muito diferente do relacionamento do filho que sai. Ele sabe que a atitude do seu irmão ela é imprópria, mas em seu silêncio ele também se beneficia da situação. O seu caráter começa a ser revelado desde o início, embora no final é que a máscara de fato cai. No verso 25, que nós já lemos, está descarregando aqui, estava desligado. Ok. No verso 25, que lemos, que é o início da história, mostra que aquele filho ele estava trabalhando. E quando ele vai se aproximando de casa, ele ouve o som, né? Está tendo festa ali. E exatamente o fato de ele estar trabalhando é o trabalho que ele mostra como uma evidência, né? Como a evidência dos seus méritos diante do Pai. Ele vai apresentar os méritos diante do seu Pai.
Aquele filho, ele serve ao pai, ele vive e serve ao pai, mas parece que é um serviço, parece que é simplesmente um temor exterior, né? Enquanto que interiormente ele está tão distante quanto o irmão, tão distante quanto o irmão que se afasta de casa. E a sua condição talvez ainda seja um pouco pior, porque ele não tem consciência disso. Afinal de contas, ele está em casa, ele está trabalhando com e talvez ele pense para o pai, né? Então ele não tem consciência, talvez esteja em uma situação ainda um pouco pior. Aqueles que são representados nessa parábola pelo filho mais velho são aqueles que esperam uma recompensa, acham que merecem a recompensa da salvação. Como se a salvação fosse uma recompensa, como se houvesse méritos. Não, eu estou na igreja há quantos anos? Eu sou crente há quantos anos? Há quanto tempo eu sou pregador da igreja, cantor da igreja? Há quanto tempo eu sou diaconisa? Esse filho mais velho, da palavra de Jesus conta, ele, ele acredita que ele tem méritos especiais por nunca ter se afastado de casa. Porém, dentro de casa, ele se encontra distante como aquele filho que foi para o país distante. E o país distante representa a inconsciência de Deus. Foi para um país distante, um lugar onde não havia consciência da existência de Deus. Para viver, ele foi para viver dissolutamente. Mas o filho dentro de casa continuava como se estivesse também em um país distante, inconsciente do cuidado e do amor de Deus, se valia do seu trabalho, da sua obra, das suas obras, né? Essa é a dureza do que se chama de legalismo, de viver em função daquilo que pode fazer e que sabe fazer, encontrar méritos nas suas próprias habilidades, no seu próprio coração de que não se afasta da igreja, continua sendo ali, caindo, levantando, mas está ali. Muitos veem nisso méritos, mas se encontram também distantes. Quando ele se aproxima de casa, que ouve as vozes, os risos, os sons, aí ele procura, verso 27 diz que ele procura o servo e diz: rapaz, o que está acontecendo aí? O que houve aí? No verso 26, né? E quando o servo informa para ele, né? E enfatiza os sentimentos do pai, as atitudes do pai. Seu pai ficou tão feliz que ele pegou o, o novilho cevado e matou. E deu uma grande festa, convidou e fez um banquete. O verso 28 diz que ele se indignou. Não queria nem entrar, ele não estava interessado nos sentimentos do pai. Não estava interessado no coração do pai. Ele não queria saber se o pai estava sofrendo com a falta do filho. Ele estava preocupado, era consigo mesmo, era com ele mesmo. Quantas pessoas, irmãos, estão na igreja, estão, no, estão com uma linguagem bem evangélica, né? Estão no evangelho. Não, estou no evangelho. Muitas pessoas que afirmam e se orgulham de estar em comunhão, estão ali. E se sentem apenas servos e trabalhadores. Não compreendem, não aceitam o amor de Deus. E por isso ficam indignados quando o amor de Deus é revelado para outras pessoas. Pessoas que se afastam de forma visível,
esses estão afastados de forma invisível. Seus pecados não apareceram, não foram revelados. Estão totalmente distantes de Deus. Mas, aparentemente, eles são excelentes cristãos. São úteis ao cristianismo. Pelo menos assim eles se veem. Talvez eles pensem assim, chega o final do ano, começam as nomeações da igreja. Não, esse ano eu não vou querer nada. Talvez até pensando assim, eu quero saber como é que vai ser dessa igreja sem mim. E vou deixar aí agora. Não, não vou querer não esse ano, não. Quero ser líder, não. Deixa outro fazer. Talvez no orgulho de que alguém vai. Não, por favor, não faça isso, não. A gente precisa de você aqui. Quem vai fazer isso? Só você sabe fazer. Alguns estão dentro de casa, mas com essa atitude do filho mais velho. E quando aquele filho mais novo ele se encontra num país distante, que busca voltar, que se aproxima, e o amor do pai se revela de forma tão grandiosa, ele se incomoda, fica indignado. É exatamente isso que Jesus repreende no início da história. Essa parábola é contada para Jesus dizer para os fariseus do seu tempo: sim, Deus se importa com pecadores. Deus ama os pecadores. Não importa quão longe eles forem, não importa quão longe eles vão, Deus continua amando aquilo que é perdido. Aqueles que são perdidos não são esquecidos, não perdem o seu valor diante do Pai. Muitos estão dentro de casa, junto, próximo do Pai, mas talvez com o coração desligado do Pai, e se incomodam quando os filhos perdidos voltam, e às vezes pensam, e vai ser só assim? Qual é a evidência de que houve mudança na vida dele? Tem alguma evidência? Pensa que eu já esqueci o que foi que ele fez? Alguém já disse que quando nós não estamos distantes de Deus, distantes da igreja, nos convertemos, é até certo ponto fácil, né? Porque a gente volta para casa e o Pai nos recebe. Porém, quando nós saímos de casa, já pertencemos a um dia, e voltamos, e pensamos em voltar para casa, muitas vezes temos que nos deparar com o filho mais velho, está vindo de casa, e não tem a mesma atitude do pai, não tem a mesma atitude. E talvez seja por isso que o pai corre quando o filho mais novo volta, o filho perdido está voltando, ele corre na direção. Quando ele avista, a Bíblia diz que de longe ele corre. E por que ele corre? Talvez na esperança de que ele o encontre, ele o alcance primeiro do que o filho mais velho. Talvez se o filho mais velho encontrasse primeiro e dizer, você pensa que é assim? Você agora voltar com essa cara de santo, fingindo aí que está sofrendo, que está mancando, depois de ter perdido tudo que o nosso pai, que nosso pai colocou em tuas mãos, que era da nossa família, vai, corre para abraçá-lo. Infelizmente, quando alguns voltam, ou tentam voltar, encontram os filhos mais velhos na igreja. E espero que eu não esteja falando do filho mais velho.
aqueles que estão com a prancheta na mão, quando alguém está pensando em voltar e procurando ver "E esse item aqui. Você já cumpriu isso aqui. Não, você ainda está faltando isso aqui. Observe que o pai recebe aqueles filhos sem nenhuma condição, não tem condição, está sem sandália, põe a sandália no pé dele. Perdeu o anel, vai buscar o anel de volta. Outro anel, põe o anel no dedo dele. É filho legítimo, é filho real. Não é um filho de segunda classe, não. Antes que o filho dissesse, aceita-me como um dos seus empregados, antes de ele dizer isso, ele corta, ele não deixa nem falar isso, não, você é filho. Mas o filho mais velho, que ainda se encontra também perdido, não é essa a atitude. A atitude dele não é essa. E a partir do verso 29, ele explode e a máscara cai, né? Ele diz, há quantos anos estou te servindo? Jamais você... Eu transgredi uma ordem sua, eu fui fiel a ti o tempo todo. Fiel a ti o tempo todo. Não recebi nem um cabritozinho, um cabrito magro você não me deu. Agora esse teu filho aí, olha como é que está o coração dele, né? O coração dele, este teu filho, a recuperação do seu irmão significava nada para ele, não está nem aí. Ele não percebia o amor de Deus por ele e nem para os outros, e por isso ele não conseguia compartilhar, desfrutar deste amor e compartilhar com outros. A recuperação do seu irmão, irmão, este teu filho, não é mais meu irmão, isso aí. É um gentio e publicano. Eu já sacudi o pó dos meus pés. O filho mais novo, irmãos, ali o pecador confesso. Pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado. Pecador confesso. O filho mais velho aqui é um santo hipócrita. Permaneceu em casa o tempo todo, enquanto está alienado de Deus. Dentro de casa, mas alienado de Deus. E ele passa agora a acusar o pai de favoritismo, de favoritismo. Vindo este seu filho aí, desperdiçou todos os seus bens, você manda matar o novilho cevado. Irmão, na hora que ele fala isso aí, eu acho que a gente pode ouvir o barulho, o som da música cessar. Quando alguém diz, olha, o seu filho está lá fora, não quer entrar, não. A pessoa já acha estranho, porque essa é uma afronta também para o pai. Havia um banquete, havia muitos convidados, ali estavam, se era um banquete, tinha convidados ali, muita gente, os amigos, os vizinhos mais próximos, outros familiares estavam ali. De repente diz assim, olha, teu filho mais velho está lá fora, disse que não vai entrar, não. Acho que todo mundo se entreolha, como é que pode? Como é que um filho tem a coragem de destratar o pai dessa maneira, numa festa? Não vai entrar. E quando o pai sai, e quando o pai sai, ele sai da mesma maneira. Ele saiu de casa para encontrar o filho mais novo, ele sai outra vez. Percebe, irmãos, que o foco da parábola não são os filhos. O foco das parábolas não é o pastor das ovelhas, não é a mulher, não é ou melhor, não é a ovelha, né? E não é a moeda. Não são os filhos. O foco dessa parábola, Jesus conta o foco dessa parábola para falar do pastor, para falar da mulher e para falar do pai. O pai que ama para sempre. E esse pai sai de novo e vai em busca do filho. E eu já imagino ele colocar as mãos sobre o ombro daquele filho. Eu acho que aquele filho tira as mãos dele, tira o braço, violência. Todos escutando, todos estão cá.
observando o que é que vai acontecer, talvez até esperando que aquele pai dissesse: como é que é? Bora. A porta fica aberta, esperando que aquele filho entre na frente, e depois o pai entre atrás. Essa deveria ser a atitude esperada naquele momento, naquele contexto. Mas o pai talvez se sentou ali na calçada, coloca a mão sobre o ombro do filho. E quando o filho toma aquela atitude rebelde, agora é a hora desse pai agir. Eu quero ver se ele não vai tomar uma atitude agora. Se vai ficar com essa moleza. Se vai passar a mão na cabeça desse filho. Eu não sei se tem algum pastor aqui que já foi acusado de passar a mão na cabeça. Eu já fui acusado algumas vezes, né? Infelizmente, algumas vezes eu queria ter sido acusado de passar a mão na cabeça. E não passei a mão na cabeça. O pecador precisa ser abraçado. Deus precisa passar a mão na cabeça dele, chamar ele de filho e trazê-lo de volta. E foi o que o pai fez. Verso 31, o pai respondeu: meu filho, não chama de filho rebelde, meu filho, que é meu, continua sendo teu. A minha atitude com seu irmão mais novo, que errou muito, errou feio, não anula em nada a nossa relação, não anula em nada. O que é seu continua sendo seu. O meu amor por você continua sendo o mesmo. Não existe favoritismos. Entretanto, querido, eu preciso que você perceba que tínhamos que nos regozijar, porque o teu irmão estava morto, meu filho. Ele reviveu, estava perdido. Eu acho irônico, irmãos, nessa história, é que ela termina aqui. A gente não sabe o final dessa história. Já percebeu isso? Não termina. A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu no final disso? Depois dessas palavras do pai, essas palavras do pai alcançaram o coração daquele filho, perdido dentro de casa. Comoveu, ele entendeu. A cena que aqueles, os convivas, né, as pessoas que estavam ali, os convidados, né, daquele banquete, viram, foi um filho entrando, sorridente, com lágrimas nos olhos para abraçar o seu irmão. Foi essa cena que eles viram? Ou a festa acabou ali? Ou o pai entrou na festa e disse: não, ele não vai, não quer entrar. O que aconteceu? Jesus não conta essa história. Talvez lá na eternidade a gente pergunte: Senhor, como é que termina essa história mesmo? O que aconteceu, né? Mas talvez essa resposta, né? O que acontece no final é que esse final da história pode ser a minha história. E eu aqui vou terminar. Talvez eu precise, como filho mais velho, talvez eu precise reconhecer que minha atitude para receber de volta aqueles que se afastaram de Deus deva mudar. Talvez eu precise, talvez não, com certeza. Talvez eu precise me posicionar na porta da igreja, ao lado do Pai, esperando, olhando, qualquer vislumbre de alguém que pelo menos olhe para cá, para eu correr, para o abraçar, junto com o Pai, para trazê-lo de volta. Eu preciso, e eu acho que você talvez precise também, ter uma atitude muito diferente em relação aos que erram. Que teve aquele filho. Primeiro eu preciso reconhecer que essa minha atitude mostra que eu também estou distante do Pai. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus.
A Bíblia diz que eu não posso amar a Deus. Como é que diz meu texto, né? Se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Se meu tema dessa manhã é, de novo, o amor de Deus. Ele só está no meu coração. E ainda não está. Pelo menos não como deveria. O amor de Deus tem que estar no teu coração mesmo. O amor daquele pai, o amor daquele pastor, o amor daquela mulher tem que estar no nosso coração. Talvez ainda não esteja como deveria estar. E nos posicionemos hoje como filhos mais velhos para receber com alegria, com festa, toda festa que for necessária, para receber aqueles filhos perdidos lá no país distante. Receber com alegria, abraçá-los, mas também aprender a lidar com amor, com carinho, com cuidado, com filhos distantes dentro de casa. Talvez a sua igreja tenha alguns desses. Talvez a sua família tenha alguns desses. Que o Senhor nos dê a habilidade, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração de tal maneira que passemos a tratar as pessoas de maneira diferente. Que esse amor colocado no nosso coração nos ajude a ver essas pessoas de maneira diferente. Será que nesta manhã, ao encerrar essa meditação, que eu supunha ser breve, terminou não sendo tão breve como imaginava, mas Deus sabe todas as coisas. Ao encerrar, eu gostaria de saber, você gostaria de verdadeiramente pedir a Deus que molde o seu coração e faça de você um cristão realmente mais perdoador, mais amoroso, um cristão que deixe de olhar somente para o próprio umbigo. Quantos gostariam nesta manhã? As mãos, cadê as mãos? Aqui, maravilha. Te louvamos, Senhor, pelo teu grandioso amor. Te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. E lá vem o Senhor de novo. E nos fala outra vez ao coração. E nos mostra novamente o quanto deseja que estejamos próximos de Ti. Ó Deus Santo, muda-nos. Pastor, fechou o microfone do senhor. Ó Deus Santo, que o Espírito Santo conclua a obra que iniciou em nosso coração um dia. Nos faça cristãos verdadeiros, autênticos. Livra-nos, ó Deus, do legalismo, de achar que talvez sejamos melhores do que outros, por manter algumas práticas, por mais importantes que sejam, mas que essas atitudes, essas práticas não nos levem a entender que temos algum tipo de mérito. Livra-nos, ó Deus, do espírito daquele irmão mais velho da parábola. Ensina-nos a ser como o pai da parábola. Ensina-nos, de modo que possamos transbordar em amor, especialmente para aquelas pessoas que estão próximas de nós e talvez estejam muito distantes de Ti. Ajuda a amá-las, a perdoá-las, a compreendê-las, a tolerá-las e nos dá sabedoria para que possamos alcançá-las para Ti e possamos recebê-las de volta com grande alegria. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional.
Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.